A verdadeira boa educação não aparece apenas na rua, na escola ou diante de pessoas importantes. Ela se revela, antes de tudo, dentro de casa. É fácil parecer cordial quando estamos fora, quando queremos causar boa impressão ou receber elogios. Mas o verdadeiro caráter aparece no modo como tratamos aqueles que convivem conosco todos os dias. De nada adianta ser simpático com estranhos se ao entrar em casa a pessoa se torna grosseira, impaciente, reclamona ou brigona. A família é o primeiro lugar onde se aprende a delicadeza. É com os pais, irmãos, avós e todos os que vivem conosco que devemos praticar o respeito, a paciência e o bom coração. Um gesto simples, uma palavra amável, um bom dia sincero, uma ajuda sem esperar pedido. Tudo isso mostra que a educação não é apenas aparência, é sentimento verdadeiro. Porque quem sabe ser delicado em casa, onde ninguém está aplaudindo, demonstra que a sua bondade é real. E essa é a base de uma pessoa bem formada. Tratar com carinho justamente aqueles que mais ama. Entre todos os deveres de um filho, 3 são fundamentais: amor, respeito e obediência aos pais. O amor se mostra no carinho do dia a dia, nas palavras simples, nos pequenos gestos e na atenção sincera. O respeito aparece quando ouvimos com paciência, quando falamos sem grosseria, quando respondemos com educação e reconhecemos tudo aquilo que nossos pais fazem por nós. E a obediência não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é sinal de maturidade, confiança e boa formação. Os pais não existem apenas para dar presentes, resolver problemas ou atender pedidos. Eles também precisam de afeto, gratidão e consideração. Muitas vezes, uma palavra carinhosa, um abraço espontâneo, uma ajuda oferecida ou um simples obrigado pode alegrar profundamente o coração de um pai ou de uma mãe. Ser bom filho não é apenas evitar grandes erros, é saber demonstrar todos os dias que dentro de casa existe amor verdadeiro, respeito sincero e vontade de cooperar, porque a educação de uma pessoa começa quando ela aprende a tratar seus pais com ternura, gratidão e responsabilidade. Cuidado para não ser egoísta, principalmente quando se trata dos pais. Há filhos que, com o pai e a mãe, parecem conhecer apenas o verbo receber, receber comida, receber roupa, receber presentes, receber ajuda, receber atenção. Mas esquecem que também existe o verbo dar, dar carinho, dar gratidão, dar atenção, dar ajuda, dar alegria. Os pais fazem muito por seus filhos, muitas vezes em silêncio, sem reclamar e sem esperar recompensa. Por isso, é justo que o filho aprenda a perceber esse esforço e retribuir com pequenos gestos de amor. Um sorriso sincero, uma palavra de agradecimento, uma ajuda espontânea ou um abraço fora de hora podem valer muito mais do que grandes presentes. Você talvez nem imagine como seus pais ficam contentes quando sentem que seu carinho é verdadeiro. Ser grato não é apenas dizer obrigado, é mostrar com atitudes que você reconhece o amor recebido e também deseja oferecer amor de volta. Porque dentro de casa, quem só quer receber ainda precisa amadurecer. Mas quem aprende a dar carinho e gratidão começa a construir um coração mais generoso, mais delicado e mais humano. Há datas durante o ano que não devem passar despercebidas dentro de casa. O aniversário da mãe, o aniversário do pai, o dia das mães e o dia dos pais são momentos simples, mas muito especiais. Não é preciso fazer grandes gastos para demonstrar carinho. Às vezes, um cartão feito com cuidado, uma flor, uma pequena lembrança ou uma surpresa preparada com os irmãos já basta para alegrar o coração dos pais. O mais importante não é o valor do presente, é a atenção, o cuidado e o desejo sincero de dizer: eu me lembrei de você. Quando um filho se prepara para homenagear seus pais, ele mostra gratidão pelo amor recebido todos os dias.
Mostra que percebe os esforços, os sacrifícios, a paciência e a dedicação que existem por trás da vida familiar. Essas datas são oportunidades bonitas para expressar afeto, respeito e reconhecimento. Um abraço, uma palavra carinhosa, um sorriso e um gesto delicado podem transformar o dia de um pai ou de uma mãe, porque lembrar de quem nos ama é uma forma de devolver um pouco do amor que recebemos, e em família, esses pequenos gestos criam memórias que ficam guardadas no coração por toda a vida. Quando precisamos passar muito tempo fora de casa, não devemos deixar nossos pais sem notícias. A distância não precisa esfriar o carinho. Uma carta, uma mensagem ou uma simples ligação podem levar conforto ao coração de quem ficou esperando. Mas não basta escrever apenas uma lista de coisas que aconteceram. Cheguei bem. Está tudo certo. Hoje fui a tal lugar. Comi isso. Fiz aquilo. Tudo isso é importante, mas também é preciso colocar um pouco do coração nas palavras. Conte como você está se sentindo. Diga que sente saudades. Agradeça o cuidado recebido. Mostre que, mesmo longe, você continua lembrando da família. Para os pais, uma notícia carinhosa pode valer muito. Ela acalma preocupações, aproxima quem está distante e mostra que o amor continua presente. E quando voltar de uma viagem ou das férias, se puder, traga uma pequena lembrança dos lugares por onde passou. Não precisa ser algo caro. O valor está no gesto, na atenção e na delicadeza de dizer: eu estive longe, mas pensei em vocês. Porque quem escreve com carinho encurta a distância. E quem se lembra dos pais, mesmo longe de casa, mostra que leva a família dentro do coração. Perceber preocupações dos pais e confortá-los. Nem todos os dias dentro de casa são leves. Às vezes, os pais estão preocupados, cansados ou em silêncio, carregando problemas que os filhos nem sempre conseguem entender. Pode ser uma dificuldade no trabalho, uma conta para pagar, uma decisão importante ou simplesmente o peso das responsabilidades do dia a dia. Nessas horas, o bom filho não aumenta as preocupações, não insiste em caprichos, não responde com grosseria, não provoca discussões desnecessárias e não transforma a casa em mais um motivo de cansaço. Também não precisa ser curioso demais, querendo saber tudo à força. Há momentos em que o respeito está em perceber o silêncio e oferecer carinho sem invadir. Um gesto simples pode trazer conforto. Ajudar em alguma tarefa, falar com calma, dar um abraço, preparar um café, fazer companhia ou apenas dizer: estou aqui, já pode aliviar o coração de um pai ou de uma mãe. Muitas vezes, os pais não pedem ajuda porque querem proteger os filhos de suas preocupações, mas eles sentem quando recebem atenção, cuidado e delicadeza. Ser família é também isso. Perceber quando alguém está pesado por dentro e tentar trazer um pouco de paz, porque o carinho de um filho, quando nasce da atenção verdadeira, pode transformar uma casa cansada em um lugar de consolo, força e esperança. Ajudar em casa é uma das formas mais simples e bonitas de demonstrar carinho. Muitas vezes, a mãe passa o dia cuidando de pequenos trabalhos que quase ninguém percebe. Arrumar a mesa, lavar a louça, varrer o chão, guardar roupas, organizar a cozinha, fazer compras, cuidar da casa e ainda pensar em todos. Por isso, um filho educado não fica apenas esperando ser servido. Ele olha ao redor e pergunta: em que posso ajudar? Não é preciso fazer algo grandioso. Às vezes, lavar alguns pratos, colocar a mesa, levar o lixo, guardar os sapatos ou deixar o próprio quarto em ordem já alivia muito o trabalho da mãe. A casa não deve ser tratada como hotel, onde uma pessoa trabalha e os outros apenas usam. Cada membro da família pode colaborar um pouco. Quando o filho ajuda sem reclamar, ele mostra respeito,
responsabilidade e gratidão. Mostra que entende que o cuidado da casa também é cuidado com as pessoas que vivem nela. E essa ajuda, quando feita com alegria, transforma uma simples tarefa em gesto de amor. Porque uma casa fica mais leve quando todos participam. E o carinho verdadeiro aparece não só nas palavras, mas também nas mãos que ajudam. Cuidar das próprias coisas também é uma forma de educação. Roupas, sapatos, livros, brinquedos, materiais de estudo e objetos pessoais não devem ficar espalhados pela casa inteira. Quando alguém deixa tudo fora do lugar, acaba transferindo para a mãe ou para outra pessoa da casa uma responsabilidade que deveria ser sua. Um filho educado aprende a guardar o que usa. Dobra a roupa, coloca os sapatos no lugar, recolhe seus objetos, organiza seus livros e mantém o próprio quarto em ordem. Não se trata apenas de limpeza, trata-se de respeito. Respeito pela casa, pelo trabalho dos outros e pelo ambiente onde todos vivem. É muito desagradável quando uma pessoa age como se a família inteira estivesse ali apenas para arrumar sua bagunça. Pequenas atitudes mostram maturidade. Guardar uma camisa, limpar o sapato, fechar uma gaveta, recolher um copo usado ou organizar a mochila já evita trabalho desnecessário para os outros. Quem cuida das próprias coisas aprende disciplina, responsabilidade e consideração, e pouco a pouco entende que viver em família exige colaboração, porque uma casa organizada não depende apenas de quem limpa. Depende também de quem não espalha, não abandona e não espera que os outros façam tudo. Cuidar do que é seu é uma maneira simples de dizer: eu respeito esta casa e respeito quem vive comigo. Antes de pedir alguma coisa aos pais, é preciso pensar com cuidado. Nem todo desejo é uma necessidade. Às vezes, queremos algo apenas por impulso, por comparação com os outros ou por simples capricho. Mas os pais nem sempre podem atender a todos os pedidos. Há contas, responsabilidades, despesas da casa e muitas preocupações que os filhos nem sempre percebem. Por isso, um filho educado não força, não insiste demais e não faz chantagem emocional para conseguir o que quer. Pedir com delicadeza já é importante, mas aceitar uma resposta negativa com respeito é ainda mais sinal de maturidade. Quando os pais dizem não, muitas vezes não é falta de amor. Pode ser prudência, cuidado, limite ou simplesmente impossibilidade naquele momento. Certos filhos abusam da generosidade dos pais e confundem carinho com obrigação. Querem receber sempre, mas esquecem de considerar o esforço de quem trabalha, economiza e se sacrifica pela família. Um pedido feito por capricho pode parecer pequeno, mas pode pesar muito no coração e no bolso dos pais. Por isso, pense antes de pedir. Pergunte a si mesmo: eu realmente preciso disso? Meus pais podem pagar? Esse pedido é justo agora? E se a resposta for não, não demonstre ressentimento. Aceite com calma, com confiança e com gratidão. Porque o bom filho não mede o amor dos pais pelo que recebe. Ele entende que respeito também é saber pedir com prudência, esperar com paciência e aceitar limites com o coração educado. A educação dentro de casa não existe para tornar a vida pesada. Ela existe para preparar o filho para a vida. Os pais têm a responsabilidade de ensinar ordem, pontualidade, respeito, compostura, dever e fidelidade aos compromissos. Nem sempre isso é fácil. Às vezes, corrigir um filho dói mais nos pais do que no próprio filho. Mas quem ama de verdade não educa apenas para o conforto do momento. Educa para formar caráter. Há pais que, por excesso de carinho, não negam nada aos filhos. Querem evitar qualquer tristeza, qualquer esforço, qualquer dificuldade. Mas uma vida fácil demais pode enfraquecer a vontade. O filho que sempre recebe tudo pronto, que nunca aprende a esperar, a obedecer ou a cumprir responsabilidades, cresce despreparado para enfrentar desafios. A disciplina não é inimiga da liberdade. Pelo contrário, ela ensina a pessoa a dominar a si mesma. Ensina a começar o que precisa ser feito, mesmo sem vontade.
ensina a terminar uma tarefa, cumprir horários, respeitar regras e manter a palavra dada. A força de vontade nasce nesses pequenos exercícios diários: arrumar o quarto, estudar na hora certa, ajudar em casa, aceitar uma correção, cumprir uma promessa. Tudo isso vai formando uma pessoa mais firme, mais generosa e mais capaz. Porque a verdadeira educação não mima para o presente, ela fortalece para o futuro. E quem aprende disciplina dentro de casa leva para a vida uma força que dinheiro nenhum pode comprar. Os avós ocupam um lugar muito especial dentro da família. Eles carregam histórias, lembranças, experiências e muito amor guardado no coração. Muitas vezes já não têm a mesma força de antes, nem a mesma pressa do mundo moderno. Por isso, precisam ainda mais da nossa atenção, paciência e carinho. Um neto educado não procura os avós apenas quando quer ganhar alguma coisa. Não se aproxima somente esperando um presente, uma moeda, um doce ou um favor. O verdadeiro carinho aparece quando damos atenção sem interesse. Quando sentamos para conversar, ouvimos suas histórias, perguntamos como estão e oferecemos ajuda antes mesmo que peçam. Às vezes, os avós precisam de coisas simples: um copo de água, um remédio no horário certo, ajuda para se levantar, companhia durante a tarde, alguém que leia uma carta, arrume um objeto ou simplesmente fique por perto. E muitos deles não pedem, porque não querem incomodar. Por isso, é bonito quando o neto percebe a necessidade antes da palavra. Tratar bem os avós é reconhecer tudo o que eles já fizeram pela família. É respeitar a idade, valorizar a experiência e devolver, com pequenos gestos, um pouco do amor que já recebemos, porque a delicadeza com os mais velhos revela a grandeza do coração. E quem cuida dos avós com carinho aprende uma das lições mais bonitas da vida. Amar também é lembrar, escutar, ajudar e permanecer perto. Dentro de casa, os irmãos devem ser mais do que pessoas que moram sob o mesmo teto, devem ser amigos. É verdade que, às vezes, surgem brigas, diferenças de opinião, ciúmes e pequenas disputas, mas nenhuma discussão deve ser maior do que o carinho que une uma família. Um irmão educado não quer que todos estejam sempre a seu serviço. Não age como se a casa girasse ao seu redor. Ele aprende a dividir, a esperar, a ceder e a respeitar o espaço dos outros. Com os irmãos menores, o cuidado deve ser ainda maior. Eles precisam de proteção, paciência e bom exemplo. Ajudar um irmão menor, brincar com ele, ensinar uma tarefa, guardar um brinquedo ou defendê-lo com carinho são gestos que fortalecem a união da casa. E quando houver briga, não deixe o orgulho crescer. Peça desculpas, perdoe depressa, volte logo a ficar de bem. Porque irmãos podem discordar, mas não devem viver como inimigos. A amizade entre irmãos se constrói nas pequenas atitudes do dia a dia, num brinquedo dividido, numa palavra gentil, numa ajuda oferecida, numa briga esquecida, num abraço depois do desentendimento. Quem trata bem seus irmãos aprende a viver com generosidade e entende que a família fica mais forte quando cada um deixa um pouco do egoísmo de lado, porque em casa, o verdadeiro carinho aparece quando sabemos cuidar, dividir, perdoar e caminhar juntos. Dentro de casa, a boa educação não aparece apenas no trato com os pais, irmãos e avós. Ela também se revela na maneira como tratamos quem trabalha no lar. Se há uma empregada, uma senhora da limpeza, uma cuidadora ou qualquer pessoa ajudando nos serviços da casa, ela deve ser tratada sempre com atenção e respeito. Antes de qualquer função, existe uma pessoa. Alguém que sente, se cansa, merece consideração e não deve ser tratado com arrogância. Um filho educado não dá ordens como se fosse dono de tudo. Não fala com grosseria, não usa palavras ofensivas e não pede as coisas com superioridade. Pede com delicadeza, agradece o que recebe e entende que ninguém perde valor por servir, nem ganha valor por mandar. Também não é correto jogar trabalho desnecessário sobre os outros, deixar roupas espalhadas, sujar de propósito, exigir tudo na hora ou tratar a pessoa como se estivesse sempre à disposição revela falta de delicadeza e de coração. Se houver algum motivo de queixa, o filho não deve discutir, humilhar ou repreender.
Deixe que os pais cuidem disso com justiça e prudência. A criança e o jovem devem aprender que respeito não depende da posição social, do dinheiro, da idade ou do trabalho de alguém. Respeito é devido a toda pessoa. Uma casa verdadeiramente educada é aquela onde todos são tratados com dignidade, porque a delicadeza de sentimento se mostra nos pequenos gestos, no por favor, no obrigado, no tom de voz calmo e na capacidade de reconhecer o valor de quem nos ajuda todos os dias. Não basta ter bons sentimentos, é preciso também saber expressá-los, principalmente dentro de casa, onde muitas vezes o carinho existe, mas fica escondido pelo costume, pela pressa ou pela distração. Um filho educado não passa pelos pais como se fossem móveis da casa. De manhã, ao acordar, saúda com alegria. Bom dia. À noite, antes de dormir, despede-se com carinho. Boa noite. São palavras simples, mas carregadas de afeto, respeito e presença. Antigamente, era muito comum pedir a bênção aos pais. E esse gesto bonito ainda guarda um grande valor. Pedir a bênção é reconhecer a importância do pai e da mãe. É dizer, sem muitas explicações, eu respeito vocês. Eu recebo o amor de vocês. Eu me lembro de que pertencemos à mesma família. Um beijo, um abraço, um olhar atento, uma palavra doce, tudo isso torna a casa mais humana. Há filhos que só falam com os pais quando querem alguma coisa, mas o carinho verdadeiro aparece também nos pequenos cumprimentos de todos os dias. Na chegada, na saída, ao levantar, ao dormir. Esses gestos não custam nada, mas aquecem o coração. E muitas vezes, para um pai ou uma mãe, um simples bom dia, dito com ternura, vale mais do que um grande presente. Porque uma casa educada não vive apenas de regras, vive de respeito, delicadeza e sinais de amor. E quem aprende a expressar o bem que sente, torna a convivência mais leve, mais bonita e mais cheia de coração. Quando o pai volta do trabalho, ele não traz apenas uma pasta, uma ferramenta ou o cansaço do dia. Ele traz também preocupações, responsabilidades e o esforço silencioso de quem passou horas trabalhando pela família. Por isso, a chegada do pai em casa deve ser recebida com atenção e carinho. Um filho educado não fica indiferente, como se nada tivesse acontecido. Levanta os olhos, aproxima-se, cumprimenta com afeto e demonstra alegria pela sua volta. Um simples "Boa tarde, papai. Como foi o seu dia? Precisa de alguma coisa?" Pode parecer pouco, mas muitas vezes vale muito. Há pais que chegam cansados, calados, talvez preocupados. Nessas horas, o filho delicado não aumenta o peso do dia com reclamações, exigências ou mau humor. Ao contrário, procura oferecer paz. Pode ajudar trazendo um copo de água, guardando a pasta, deixando-o descansar um pouco ou apenas falando com ternura. O importante é mostrar que ele é esperado, querido e respeitado. A casa deve ser um lugar onde quem trabalha encontra acolhimento, não mais confusão. Receber bem o pai é reconhecer seu esforço. É dizer, com pequenos gestos, eu vejo o que o Senhor faz por nós. Eu agradeço. Eu me alegro com a sua presença. Porque a delicadeza dentro de casa aparece justamente nesses momentos simples. Na chegada de quem amamos, no cuidado com quem está cansado, no respeito por quem se esforça todos os dias. E quando um filho recebe o pai com carinho, a casa inteira se torna mais quente, mais humana e mais cheia de gratidão. Sair de casa não deve ser um gesto feito às pressas, como quem desaparece sem dizer nada. Dentro de uma família, avisar é sinal de respeito. Quando um filho vai sair, deve informar aos pais para onde vai, com quem estará e quando pretende voltar. Não por medo, nem por falta de liberdade, mas porque quem ama se preocupa. Os pais têm o direito de saber onde está o filho, e o filho educado entende que isso não é vigilância inútil, mas cuidado verdadeiro. Um simples, vou sair um pouco. Estarei na casa de um amigo, volto mais tarde. Qualquer coisa, aviso. Pode evitar muita inquietação. Também é bonito despedir-se com cordialidade. Um abraço, um beijo, um até logo, uma bênção pedida com respeito. Esses pequenos gestos dizem, eu saio, mas continuo ligado a vocês. E ao voltar, a delicadeza continua. Não entre em casa como se ninguém existisse. Cumprimente. Diga que chegou. Mostre presença. Um boa noite, um cheguei, um sorriso ou uma palavra breve podem aquecer o coração de quem ficou esperando.
A casa não é apenas um lugar onde se entra e se sai, é um lar. E no lar, cada chegada e cada saída podem ser momentos de carinho, atenção e confiança. Avisar ao sair e cumprimentar ao chegar é uma forma simples de dizer: eu respeito vocês. Eu sei que vocês se importam comigo, e eu também me importo com vocês. Porque a boa educação aparece justamente nesses detalhes. Na porta que se abre, na despedida bem dada, no retorno anunciado e na alegria de saber que, em casa, há sempre alguém que se importa. Pedir alguma coisa aos pais também é uma prova de delicadeza e bom coração. Nem tudo o que desejamos deve ser pedido de qualquer maneira, nem no primeiro impulso. Antes de falar, é preciso pensar se aquilo é realmente necessário ou se é apenas um capricho passageiro. Quem ama e respeita seus pais sabe pedir com calma, com educação e no momento certo. Não exige, não faz birra, não insiste com impaciência, nem transforma um desejo em motivo de aborrecimento dentro de casa. Pedir com delicadeza é mostrar consideração por quem trabalha, se esforça e faz tantos sacrifícios pela família. Às vezes, os pais não podem dar aquilo que o filho deseja, e quando vier uma negativa, o correto é aceitar sem ressentimento, sem cara fechada e sem revolta. Saber ouvir um não também faz parte da boa educação e ajuda a formar um coração mais forte e mais equilibrado. Mas há ainda algo mais grave: nunca se deve pegar dinheiro escondido para comprar aquilo que foi negado. Agir assim é faltar com a confiança, com a sinceridade e com o respeito que os pais merecem. O que é conseguido às escondidas não traz verdadeira alegria, porque nasce de um gesto errado. O filho bem educado prefere sempre a franqueza. Ele conversa, pede com respeito e confia em seus pais. Mais vale um pedido humilde e sincero do que qualquer vontade satisfeita de forma desonesta. No lar, a delicadeza aparece também nisso: pedir com educação, aceitar com serenidade e jamais trocar a confiança por um ato escondido. A confiança entre pais e filhos é uma das maiores riquezas de uma família. Por isso, o filho deve ser sempre aberto e franco com seus pais. Não esconder a verdade, não inventar desculpas, não guardar no silêncio aquilo que precisa ser conversado. Os pais são, muitas vezes, os amigos mais sinceros que um filho pode ter. Mesmo quando corrigem, orientam ou dizem não, fazem isso desejando o bem. Não querem apenas agradar por um momento. Querem formar uma pessoa honesta, forte e preparada para a vida. Ser franco com os pais é ter coragem de falar com respeito. É contar uma dificuldade. É admitir um erro. É pedir conselho antes de tomar uma decisão. É confiar que dentro de casa a verdade vale mais do que qualquer aparência. Há filhos que escondem problemas por medo de repreensão. Outros preferem mentir para evitar uma conversa difícil, mas a mentira enfraquece a confiança. E a confiança, quando quebrada, custa muito mais para ser reconstruída. Por isso, é melhor falar com sinceridade desde o começo. Mesmo que a verdade traga correção, ela também traz paz. Quem é franco não precisa sustentar disfarces. Quem confia nos pais encontra apoio, direção e proteção. Uma casa verdadeiramente educada não é aquela onde ninguém erra. É aquela onde existe abertura para conversar, humildade para reconhecer falhas e amor suficiente para recomeçar. Deposite em seus pais a sua confiança. Eles são seus amigos mais desinteressados e sinceros, e quando há franqueza no lar, a família caminha com mais união, mais respeito e mais coração.